4 passos bem práticos para você conseguir ter prosperidade. A gente já falou de muita coisa teórica aqui e agora a gente vai para a parte prática. Preparado? Então vamos lá. Primeiro passo, você precisa conhecer a Deus, se aproximar dele e se relacionar com ele. Eu gosto de fazer isso de manhã bem cedo. Assim que eu acordo, eu tomo um copo de água e vou ter meu momento ali de meditação, né, de relacionamento, um culto, né, como você quiser chamar, mas é um momento de relacionamento com Deus. Eu começo lendo um guia de estudos, né, sobre temas da Bíblia, leio a Bíblia, oro, e nesse momento é um momento seu. É muito importante que você esteja num lugar reservado, tranquilo, que você possa, quem sabe, ouvir um louvor, cantar se você quiser, orar em voz alta ou baixa, enfim. É muito importante que você tenha um lugar reservado, um momento específico. E por que de manhã cedo? Porque ali você ainda não está envolvido com as atividades do dia a dia, sua cabeça está bem clara, bem tranquila, e aí você consegue conversar com Deus com tranquilidade. O segundo passo é você se afastar do pecado, daquilo que te afasta de Deus. Pecado basicamente é tudo aquilo que nos afasta de Deus, do nosso relacionamento com Deus. E por que isso é muito importante? A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Deus, ele deseja se relacionar com você. Foi para isso que Jesus veio a esse mundo, né? Foi por isso que Jesus morreu por nós, para refazer o nosso relacionamento com Deus. Mas toda vez que a gente se envolve com o pecado, isso dificulta, na verdade, né, o nosso relacionamento com Ele. Não é que Deus vai se afastar de nós, é a gente que acaba se afastando dele. Existem alguns ambientes que não é que Deus vai te abandonar, mas ali vai ser muito mais difícil de você se relacionar com Deus. Existem algumas coisas que a gente vê, algumas coisas que a gente, né, que a gente assiste, ouve, que não vão propiciar esse relacionamento com Deus. O ideal é que você busque a Deus na primeira hora do dia, ali nos primeiros momentos, e você continue se relacionando com Ele. E o pecado, tudo aquilo que te afasta de Deus, vai atrapalhar para que Deus possa te abençoar. Então, Deus, ele quer te abençoar, ele tem muitas bênçãos preparadas para você, mas sempre que você se relaciona com o pecado, que você prefere estar em ambientes, lugares, se envolvendo com coisas que não tem a ver com Deus, isso vai dificultar para que Deus te abençoe. Então, quando você se afasta disso, você está facilitando o processo de Deus te abençoar e de você crescer em prosperidade. O terceiro passo é você fazer a sua parte. Não adianta você ficar esperando só em casa, sentado, assistindo televisão, Netflix, achando que você vai ser próspero assim. Você precisa correr atrás, você precisa fazer a sua parte, você precisa sair para trabalhar, você precisa se empenhar no seu trabalho ou no seu estudo, né? Se você é um estudante, você precisa se empenhar, fazer sempre o seu melhor. O propósito de Deus para o povo de Israel é que eles fossem a nação mais próspera, mais abençoada, grandiosa, para que todo mundo assim pudesse olhar para eles e falar: poxa, tem alguma coisa diferente neles. O que é? É o Deus deles. Então, Deus, ele quer te abençoar, mas ele quer que você faça a sua parte também. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. E aí, aquilo que você não conseguir fazer, que tiver além das suas forças, ele vai completar. Ele vai te colocar em relacionamento com pessoas que podem te ajudar, ele vai fazer com que coisas aconteçam na sua vida que você nem imagina. Mas quando essas coisas acontecerem, você precisa fazer a sua parte e agir e atuar. Se você tem medo, se você tem dificuldade com algumas coisas, peça para Deus que Ele pode te dar coragem, força para você fazer. Mas é muito importante que você faça a sua parte. E o último, o quarto passo, é muito importante que você tenha paciência. Nada vai acontecer do dia para a noite. Tem alguns pastores aí pregando, né, que quanto mais dinheiro você der, mais Deus vai te abençoar. Nenhum lugar da Bíblia fala isso, tá? Na verdade, pessoas que foram prósperas na Bíblia, isso levou tempo, né? Elas tiveram uma caminhada, um processo muito longo. Se você olhar José, por exemplo, né? Primeiro ele foi vendido como escravo, e aí ele foi escravo na casa de Potifar por muito tempo. Lá, mesmo fazendo tudo certinho, ele foi preso, e aí ele foi para uma prisão, e lá ele ficou muitos anos também, até que num determinado momento Deus colocou ele no lugar certo para ele interpretar o sonho do rei, e aí ele foi escolhido pelo rei para ser o governador do Egito, né, o segundo ali depois do rei do Egito, né, do faraó do Egito. Então isso levou muitos anos, foi um processo, um percurso muito longo, e muita gente quer ter prosperidade, quer ter uma vida boa muito rápido, e não é assim que funciona, né? As coisas têm um tempo. Deus, ele trabalha na sua vida ao longo da sua trajetória, ao longo da sua vida, então é muito importante que você tenha paciência. Então, lembrando, o primeiro passo é você se relacionar com Deus
conhecê-lo e ele fazer parte da sua vida. O segundo passo é você evitar o pecado, tudo aquilo que te afasta de Deus, tudo aquilo que pode atrapalhar o seu relacionamento com Deus. O terceiro passo é você fazer a sua parte, trabalhar bastante, se empenhar, estudar, enfim, tudo aquilo que vier à sua mão para fazer, você fazer bem feito. E por último, o quarto passo é você ter paciência, saber esperar que no momento certo Deus vai agir. Eu tenho certeza disso. Ele já fez isso na minha vida e ele vai fazer na sua vida também. Que Deus te abençoe muito. Um grande abraço.